A graça e a paz, amém, meus irmãos? Que canção tão linda, né? Jesus Cristo tem sido de fato e deve ser o motivo das nossas canções. A razão de nós estarmos aqui nesse dia, nessa manhã de domingo, adorando o seu nome que é santo, que é poderoso e majestoso. E enquanto o Ministério de Louvor cantava, eu estava refletindo nesse verso, né, que diz assim: entregar a minha vida inteira a quem tudo me dá. E realmente, se nós formos pensar, tudo que nós temos, desde o nosso nascimento, aos pais que recebemos, ao nosso casamento, aos nossos filhos, os projetos que foram realizados através de nós, se você perceber, tudo isso não vem de outro lugar, a não ser do cuidado maravilhoso do nosso Deus por nós, desse Jesus Cristo tão querido. E quando pagamos algum preço por conta de passar dificuldades na vida, certamente foi pelas nossas más escolhas, motivados pelas más escolhas. Contudo, Ele continua sendo fiel, cuidando de cada um de nós, nos ajudando a se reencontrar, a tomar de volta o caminho que Ele traçou para aqueles que são chamados pelo seu nome. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos estar meditando nessa manhã sobre a história de uma mulher, a Sunamita, a história conhecida dos irmãos. E eu gostaria de estar pensando, refletindo aqui sobre quando os sonhos se frustram, quando aquilo que a gente esperava acontecer, ou talvez aquilo que a gente nem pediu ao Senhor, nem sonhou com aquilo, acontece, ou no decorrer desse acontecimento é frustrado, esse sonho se frustra, esse plano se frustra. Que posturas nós devemos ter como filhos de Deus diante disso? Meus irmãos, diz a palavra do Senhor, nós vamos ler alguns versos e depois eu vou pedir aos irmãos para manter a Bíblia aberta e a gente vai conversando aqui um pouco nesses minutos que nos restam. 2 Reis 4:8. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia para lá comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim poderá se hospedar ali quando ele vier nos visitar. Certo dia ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a Sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: que faremos então por ela? Geazi respondeu: ela não tem filho e seu marido é velho. Então ele disse: chama. Ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse: nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu lhe tinha dito. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos pelos louvores, pela graça que o Senhor nos permitiu de cantar, de estar aqui na tua presença, dizendo que tu és o motivo maior, ó Deus, da nossa existência, do nosso cantar, do nosso servir.
E agora te louvamos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te louvamos porque sempre haverá resposta para aqueles que te buscam com coração sincero. Ó Deus, nas páginas da Bíblia Sagrada, fica conosco, fala aos nossos corações nesta manhã, que não haja, Senhor, nenhum impedimento para que a tua palavra caia em bom terreno nessa manhã, tanto dos irmãos que se fazem presentes aqui conosco, como aqueles que nos acompanham de suas casas, de seus locais de trabalho, através, ó Deus, da internet. Que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, quando eu estava pensando sobre esse texto, lendo e meditando nesse texto, me veio à mente a questão de que todos nós temos desejos para a nossa vida, todos nós temos sonhos, que são projetos traçados na nossa mente e a gente anseia por aquilo porque entendemos que em algum momento aquilo vai mudar a nossa vida, nos trazer um novo ânimo, talvez até nos fazer mais felizes, mais contentados. E o ato de sonhar, de desejar alguma coisa, faz parte da humanidade. Eu anotei aqui uma reflexão de um missionário chamado Alejandro Rodrigues. Ele disse o seguinte: os sonhos gerados por Deus em nós, ou seja, a sua vontade, não é para alimentar o nosso ego e para que nos sintamos mais espirituais do que os outros, mas para produzir mudanças radicais em nossa escala de valores, em nosso modo de perceber o mundo e também ao rumo que nós damos às nossas próprias vidas. Eu achei essa citação muito interessante porque quando nós paramos para planejar a nossa vida e desejamos certas coisas, a gente precisa começar a orar e a perceber se esses desejos que estão no nosso coração, eles são para agradar a vontade de Deus, se eles estão de acordo com a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Porque muitas vezes há coisas que nós desejamos absurdamente, mas esses desejos estão muito longe da vontade de Deus para nós, que segundo as próprias Escrituras descrevem, é boa, perfeita e agradável. E aqui nós estamos diante de uma história, é a época dos reis, como diz a Bíblia, e um homem, um profeta, que foi o discípulo, aliás, de Elias, o que herdou então a unção, o mesmo estilo profético de Elias, estava aqui cumprindo o seu trabalho. A Bíblia vai mostrar para a gente que nesse trecho que nós lemos e num trechinho que nós vamos ler já já, havia um casal envolvido nessa história, e havia o profeta Eliseu e o seu servo Geazi. É interessante nós percebermos, irmãos, no versículo de número 8, que o servo do Senhor Eliseu, ele estava indo a Sunem, porque Sunem era uma cidade que, para você passar de Jerusalém a chegar ao Monte Carmelo, que é onde ficava a escola de profetas, era necessário você atravessar essa cidade de Sunem. E Eliseu, então, estava indo ao encontro dessa cidade, onde nessa cidade, diz aqui o narrador do livro, havia uma mulher. Observem que essa mulher, meus queridos, uma senhora, ela era rica. Pode ver aí no versículo 8 da palavra. Ela era uma mulher rica, ela tinha condições. E a Bíblia diz que ela insistia, ela constrangia Eliseu para vir à sua casa e comer ali todas as vezes que ele passava indo ao Carmelo, provavelmente à escola de profetas, porque Eliseu manteve a tradição de Samuel e de outros profetas de ser o professor, ser o líder da escola. Interessante a gente perceber, meus irmãos, no verso de número 9,
que o testemunho que aquela mulher dá acerca do profeta, do servo de Deus. Ela disse a quem? Ao seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita, qual é a característica desse homem de Deus? Ele era usurpador? Ele era um aproveitador? Ele era alguém que estava com interesse nos bens daquele abastardo casal? Não. Ela mesmo observou que ele era um santo homem de Deus. Meus queridos, a santidade é um dos atributos do nosso Deus. E Ele pede também que nós sejamos santos como Ele é santo. O interessante é que chamou a atenção daquela mulher e ela então vai conversar com o seu marido. Vejam que essa mulher, mesmo assumindo uma postura de liderança na sua casa, de trazer as ideias para aquele senhor, que nós vamos ver lá na frente, conforme já lemos, ele era já velho, já era um homem avançado de dias, mas o tempo todo ela combinava as coisas com o seu marido, seguindo um preceito básico familiar, que a mulher seja submissa ao chefe da casa, ao marido, aquele que o Senhor colocou na ordem criacional para ser o líder da família. E no verso de número 10 ela chama o marido, conversa com ele, combina com ele. Vejam, ela não foi ali no formigão, comprou tudo que tinha que comprar para construir, foi construindo e disse, o profeta vai ficar aqui, pronto. Não, ela dialogou com o marido e disse, construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada. Eu acho tão lindo, irmãos, esses detalhes da narrativa, que parece muito com cada uma de nós aqui, meninas, com a mulher, né, que planeja, não, aqui a gente bota uma cama, vamos comprar uma coberta melhor, aqui a gente pode colocar um quadro. Ela vai idealizando e planejando aquele lugar para o homem de Deus, que pelo seu testemunho de santidade, de seriedade, de veracidade, atraiu a atenção daquela mulher a ponto de ela lhe conceder hospitalidade, alimentação, de ser gentil, de abençoar a vida daquele homem. E aí ela diz, assim ele pode se hospedar aqui com a gente, quando ele vier nos visitar. Meus amados, a palavra do Senhor diz, aproveitando e abrindo aqui um parêntese, em Provérbios capítulo 31, 11, que a mulher virtuosa, o coração do seu marido confia nela, ela lhe faz o bem e nunca o mal. É isso que nós podemos ver nessa mulher, uma mulher prudente, virtuosa, que mesmo tendo desejo de ter os seus planos e projetos, ela submete-se ao marido, conversa com o marido, e no decorrer de toda a narrativa desse capítulo 4, a partir do verso 8 até o final, nós vamos perceber que esse homem entra em acordo com ela. Ele tranquilamente concorda com tudo que aquela mulher pede, orienta e faz, porque sabe que ela é uma mulher virtuosa e que jamais faria alguma coisa que fosse prejudicar a moral, os sentimentos e as emoções do seu marido. Meus queridos, estamos ainda falando aqui nesses capítulos, nesse versículo 8 ao versículo de número 17, que foi o que lemos, sobre um tópico que eu queria nomear de quando os sonhos se realizam na nossa vida. Quando os projetos se realizam na nossa vida. Veja que certo dia, verso 11, acompanhe comigo, ele chegou ali e foi descansar, se hospedou no quarto. Foi usufruir daquele bem que talvez ele mesmo não queria, mas que a mulher o constrangeu a fazê-lo. E então, ali eu posso imaginar que os dois descansando à noite, ele disse, poxa, o profeta, nós temos sido tão bem tratados por essa mulher, pelo seu marido, por essa família. E aí ele mandou o seu servo lá e falou, olha, vai lá. Só um instante, irmãos, o vento está atrapalhando aqui.
disse a Geazi: chama a sunamita, chama ela. E quando chamou, o verso 13, meus irmãos, Eliseu faz a pergunta: tu tens feito muito por nós, tu tens nos abençoado muito. Agora me diz, o que eu poderia fazer por ti? Há algum motivo que eu possa interceder ao rei, ao comandante do exército? Veja, meus irmãos, Eliseu parecia ter e tinha de fato influência entre os reis. O ministério desse profeta foi de 50 longos anos. Foram mais de 5 reis que passaram ali vivenciando o testemunho de vida e Deus falando pela boca desse profeta. Depois de Jesus, nenhum outro profeta é registrado nas Escrituras que tenha apresentado tantos milagres como apresentou o profeta Eliseu, exatamente pela duração de seu ministério. Então ele tinha, diferente de Elias, que era mais das cavernas, que era mais do deserto, que era mais mesmo sendo poderosamente usado por Deus, de ir afrontar os reis, Eliseu parecia que mesmo no poder do Senhor, ter uma diplomacia maior. E ele pergunta o que poderia fazer por aquela mulher. E ela, como uma serva fiel, filha de Abraão, não se aproveitou disso. Ela era uma mulher contentada. Os irmãos podem perceber isso. Ela disse: eu vivo bem no meio do meu povo. Diz o finalzinho do verso 13. Ou seja, eu estou bem, eu não sinto falta de nada, eu não tenho mais necessidade de coisa nenhuma. O que eu tenho dá muito bem para me manter. E eu fico pensando, será que nós faríamos isso hoje? Eu e você? Se alguém chegasse para nós e dissesse: olha, Carla, diz aí, o que é que eu posso fazer por você junto ao prefeito da cidade? A um senador? O que é que eu posso fazer por você? Fala aí. Será que a gente ia parar para pensar e dizer, sem ter necessidade de algo? Não, eu estou tranquila, eu estou satisfeita com o que eu tenho. Enquanto esse sonho vai sendo construído, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma outra observação a fazer acerca da vida dessa mulher. Essa mulher era contentada. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que nós devemos aprender a se contentar com aquilo que temos e a deixar de nos comparar mais com as outras pessoas, achando sempre que a vida da outra pessoa é melhor do que a minha, quando na realidade a grama do vizinho, que aparentemente é melhor do que a minha, pode ser uma grama de plástico, pode ser algo artificial. Mas aquela mulher, ela foi muito consciente e disse: não, eu estou muito bem no meio do meu povo. Meus queridos, aí o servo que era extremamente observador, quando ela saiu do lugar, do recinto, disse: ei, Eliseu, tem uma coisa que a gente pode fazer por ela. Verso 14, se os irmãos estiverem acompanhando aí na Bíblia. Olha, ela não tem filho, e o marido dela já é muito velho, já é velho. Eles não vão ter condições de ter filho. Então aí Eliseu percebeu que poderia retribuir a gentileza recebida, profetizando ou ministrando sobre a vida daquela mulher a maternidade. Queridos, o sonho dela já tinha se esgotado. A possibilidade de sonhar. Toda mulher naquela época em Israel queria ser mãe, tinha o desejo, não só o desejo, era uma necessidade, uma imposição cultural que toda mulher daquele tempo necessariamente deveria ser mãe. Hoje nós já vemos muitas mulheres, eu tive muitas amigas no meu círculo que diziam: maternidade? Nem pensar. Não quero ser mãe, estou me formando agora, vou terminar meu doutorado, já tenho tudo arquitetado na minha cabeça. Eu tinha um casal de amigos que dizia assim: meu marido está estudando nos Estados Unidos, fazendo pós-graduação, vou acabar minha pós-graduação, vou viver com ele, vamos fazer uma poupancinha, porque quando a gente tiver velhinho, eu vou pagar um lar de idosos que cuide de nós dois. Filho, ela falando assim para mim: para quê, Carla? Eu quero viajar, aproveitar a vida, curtir com o meu marido.
Mas naquela época, meus irmãos, não havia jamais essa possibilidade. Até porque o futuro dos velhos pais dependia muito da existência dos filhos, para mantê-los, para honrá-los, para cuidar deles. E aí Eliseu vê nisso a forma de abençoar a vida daquela que tanto abençoou. Meus irmãos, tudo que nós semeamos em favor do próximo, um dia nós vamos colher. Talvez nem seja por meio daqueles que você ajudou, porque há muita ingratidão no mundo e os irmãos sabem disso. Há muitos virar de rostos para você, e os irmãos sabem disso. Mas Deus usa outras pessoas para semear na tua vida a gentileza que um dia você semeou. As bênçãos que um dia você compartilhou, elas voltarão para a tua vida, porque o Novo Testamento nos ensina, tudo aquilo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Chegou então o tempo do sonho daquela mulher acontecer, e eu acho que ela nem pensava mais nisso, nem pensava na possibilidade de ser mais mãe, mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, e aqui nós podemos observar, que além do desejo, houve também a promessa divina. No verso de número 15, Eliseu disse, chama. E quando ela chegou à porta, o servo do Senhor, movido não por promessa, por profecia paga, por conversinha, na cabeça de alguns líderes que vivem profetizando coisas que Deus não mandou que fossem profetizadas, mas na unção do Espírito de Deus, que já repousava sobre a vida daquele homem, ele disse para aquela mulher no verso 16, observem meus irmãos, nesta época, mulher, no ano que vem, deu prazo, viu? Deu prazo, no ano que vem, tu vais estar abraçando um filho. Ela ficou tão chocada com aquela promessa, com aquela bênção vindo daquele homem de Deus, que ela sabia que tinha as credenciais para dizer a ela o que aconteceria, que ela brincou, ironizou, ou então estava acreditando, mas não queria mostrar. Ela disse, não, meu Senhor, não brinca assim com a tua serva, não fala isso para a tua serva. E Eliseu então deve ter se despedido ali. O fato é que, meus irmãos, a palavra fala que ela ficou grávida, deu à luz um filho, no ano seguinte, no tempo certo, do mesmo jeito que Eliseu tinha o quê? Dito. Sabe por quê, meus queridos? Toda palavra dita pelo Senhor, ela se cumpre, porque o nosso Deus é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Se há profecias que não se cumpriram na tua vida, avalie, pergunte mesmo se veio da parte do Senhor, ou se a pessoa que profetizou para você não foi motivada por uma emoção momentânea, ou mesmo por uma necessidade de mostrar a você que era mais espiritual do que os demais. Mas se Deus te prometeu alguma coisa, se os teus sonhos foram construídos no altar do Senhor, de acordo com a vontade que Ele tem para a tua vida, no tempo certo vai se cumprir. E você não pode deixar que nada, nem ninguém, nem incredulidade nenhuma, roube as promessas do Senhor para a tua vida, amém? Porque quando nós somos infiéis, quando nós não conseguimos dar conta, muitas vezes, daquilo que prometemos, até mesmo para nós, Ele permanece fiel, porque jamais Ele pode negar a sua própria palavra. Mas aqui, partindo para o segundo momento do texto, nós vamos ver agora, quando os sonhos eles se frustram. Vimos nesse primeiro momento quando o sonho da mulher se realizou, quando o projeto que Deus tinha também para a vida dela se realizou, independente das impossibilidades do seu marido ser mais velho ou não. Mas quando os sonhos se frustram, meus irmãos, a partir do verso de número
18, os irmãos podem acompanhar comigo. A palavra diz que quando o menino já estava crescido, ele saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. E o menino gritou: minha cabeça, minha cabeça. E o pai disse a um servo: leva-o para sua mãe. Este o pegou, o levou à sua mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia. E aquela mulher, meus irmãos, vai ver o sonho dela morrer nos próprios braços. O menino fez o quê? Morreu. E é aqui que eu quero começar a meditar com os irmãos, que quando houver a possibilidade da frustração dos sonhos, da morte dos sonhos, da tristeza absoluta por não ver mais a concretização daquela promessa, daquilo que você tanto pediu a Deus, vivo diante dos teus olhos, que posturas eu e você, como servos de Deus, devemos ter? Nós vamos observar agora a partir dos versos que se seguem. Aquela mulher, verso 21, subiu, deitou a criança sobre a cama do homem de Deus, e depois que fechou a porta, ela se foi. Meus irmãos, nesse verso de número 21, quando os sonhos estão frustrados, a primeira coisa que a gente observa é que a mulher perdeu o filho, mas não perdeu a sua fé. Quantas pessoas estão perdendo os seus sonhos, estão se frustrando, mas junto com os sonhos perdidos estão também abrindo mão de Deus. Nessa caminhada, quantas pessoas nós vimos amarguradas contra o próprio Senhor? Ah, Senhor, eu não passei naquele curso que eu tanto queria, passei o ano fazendo cursinho para entrar naquele emprego federal, não consegui. Ah, Senhor, eu pedi tanto a salvação do meu parente X, ele morreu sem confessar o teu nome. Então, Deus, quer saber de uma coisa? Para mim já deu. O Senhor não realiza aquilo que eu peço. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que a postura dessa mulher foi totalmente diferente. A promessa estava morta aos olhos dela, mas ela não perdeu a sua fé. Mais uma vez, numa postura de total comunhão com o marido, verso 22, ela combinou novamente, observem aí na palavra, irmãos, chamou o marido, não foi sem pedir a permissão, e disse: olha, manda-me por favor um dos servos, uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Olha a fé dessa mulher, irmãos. Olha, eu vou correndo lá e volto já já. E aí o marido ficou curioso, quis saber, o verso 23, por que tu queres encontrá-lo hoje? O que dá a entender que ele não sabia que o menino tinha o quê? Morrido. Ela guardou em silêncio. Por que tu queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova, nem sábado. Mas ela disse o que para aquele homem? Ela não só alimentou a fé dela, mas alimentou a fé do seu marido. Tudo correrá bem. Meus irmãos, o que mostra a gente esse verso é que aquela mulher tinha o costume de estar no ajuntamento santo. Nas práticas de festa de Israel, ela costumava estar ali com o povo. Por isso que o marido estranhou. E aqui nós vamos ver uma segunda postura que aquela mulher tem, que está no verso de número 26. Os irmãos conhecem a história, a palavra diz que ela albardou a jumenta, foi com o servo, e quando estava pertinho de se encontrar com um homem no Monte Carmelo, com um homem de Deus, verso 25, a palavra diz que ele viu aquela mulher de longe, e ele certamente, Eliseu, estranhou aquilo e perguntou: vai logo lá vem a sunamita. Vai ao encontro dela e pergunta para ela: está tudo bem? Está tudo bem com teu marido, com teu filho? Meus irmãos, qual foi a resposta daquela mulher? Em meio à maior dificuldade que talvez ela tinha enfrentado em toda a sua vida, em meio a ver o seu sonho frustrado, ela não perdeu a esperança. Além de não perder a fé, essa mulher não perdeu a esperança, diz o verso 26, porque nas suas palavras ela disse: vai tudo o que? Bem. A promessa está morta na cama lá no quarto,
Eu estou com o coração muito possivelmente dilacerado, imagino. Quem é mãe, só de imaginar perder um filho, já perde até a noite de sono, se for o caso. Mas vai tudo bem. Meus irmãos, aqui a gente lembra muito de Abraão, o pai da fé. Quando Isaac estava sentenciado a ser sacrificado, Abraão cumpriu passo a passo, pela fé, porque sabia que o Deus que deu o seu filho Isaac era poderoso para fazer ressuscitá-lo. Com certeza o tempo todo, aquela mulher mantinha essa esperança viva na sua mente. E a pergunta que eu faço, caminhando aqui para o final, a você é: você chegou aqui nessa manhã com os sonhos frustrados, com coisas que parece que nunca se cumprem na sua vida, ou com algo que você já recebeu e parece que foi destruído, morto? Mantenha a sua esperança firmada no Senhor. Ele é o Deus de toda esperança e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E continuando a história, meus queridos, o verso de número 27 vai mostrar uma outra postura dessa mulher. Quando ela chegou ao monte, aos pés do homem de Deus, ela agarrou-se com os pés. Foi como se toda a força, a estrutura dela tivesse desmoronado ali. Ela não falou com o marido, ela não chamou as vizinhas para começar a chorar e lamentar. Mas quando chegou diante daquele homem, que era o representante de Deus na terra, nessa situação, nesse contexto do Velho Testamento, ela se jogou aos pés de Eliseu, agarrou-se aos pés dele e começou então a colocar a sua alma, a sua angústia para fora. Geazi veio logo tirá-la, porque mulher alguma podia naquele contexto, especialmente uma mulher casada, tocar aos pés de um homem santo como era Eliseu. Nem homem comum, que dirá o profeta. Mas Eliseu, com muita sensibilidade, olhando mais para a humanidade do que para as regras e rituais religiosos, ele, de forma muito sensibilizada, ele disse: deixa, pode deixar, ela está angustiada. E por mais discernimento que aquele homem tivesse, irmãos, Deus não deixou, verso 27, o profeta saber o que é que aquela mulher tinha. Deus não revelou ao profeta que o filho dela havia falecido, mostrando para a gente que Deus tem os seus meios, os seus caminhos de trabalhar nas tormentas da nossa vida. E aí ela vai fazer um desabafo muito angustiado, verso 28. Eu não disse para você, profeta, eu pedi alguma coisa ao Senhor, eu queria algo em troca pela bondade, pelo quarto, pelo alimento que eu lhe dei, parafraseando, meus irmãos. Eu não disse para você, não me enganes, não minta para mim. Aqui era a sunamita de verdade. Até então ela estava no choque, na fé, na esperança. Ali ela mostrou toda a sua humanidade. Para mostrar a gente também, irmãos, que você não tem que ser super-homem e mulher maravilha o tempo todo. Você é humano e o Senhor sabe que você sofre. Ele vê as tuas lágrimas. Mas quando você for se derramar, se derrame aos pés da pessoa certa. Se derrame aos pés aqui agora, usando a figura de Eliseu como representante de Deus, aos pés de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E então, o restante do texto, que não vamos ter tempo de ler de forma mais detalhada, mas que os irmãos conhecem. Eliseu então chama Geazi, pede com que ele faça os preparativos, pede com que ele vá então ao encontro, e diz o verso de número 30, quando Geazi já estava para ir, para colocar o cajado de Eliseu sobre o menino, a mulher disse, verso 30, tão certo como vive o Senhor e tu vives, eu não te deixarei. Ou seja, tu fizeste a promessa e meu filho chegou, tu vais para ressuscitar o meu filho no poder do Senhor. Meus amados, o restante dos versículos desse capítulo,
E ainda os versos 27 e 28 que comentamos, nos mostra que quando os sonhos se frustram, além de nós termos uma postura de fé, além de nós termos uma postura de esperança, nós devemos ter a capacidade de nunca murmurar. Aquela mulher, ela mostrou a sua angústia a Deus, chorou, quase que passou na cara do profeta o fato dela não ter pedido bênção nenhuma a ele, mas em momento algum ela murmurou. Chore as tuas dores, chore as tuas mágoas na presença do Senhor, mas nunca deixe de crer que Ele é poderoso para ressuscitar os teus sonhos e para fazer cumprir as tuas promessas. O fato aqui, o restante do capítulo diz que Eliseu foi ao encontro do menino, subiu na cama onde o menino está, no lugar onde o menino estava, verso 34, cumpriu uns rituais específicos para aquele tempo e aquele momento. O menino primeiro começou a se aquecer, diz o verso de número 34. Havia um costume de lavar as pessoas mortas com água morna, bem morninha, para ver se a pessoa tomava vida. Aqui foi o corpo do próprio profeta que fez com que aquele menino fosse se aquecendo. Depois o menino então espirrou, foi desenvolvendo sinais vitais, e o verso de número 36 diz que ela chamou a Eliseu, entregou o menino vivo, chamou a mulher, verso 36, e quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Ela então, verso 37, entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinou-se até o chão, pegou a sua promessa, o seu sonho, vivo de novo nos seus braços, e o que, meus irmãos? Se foi, saiu com o seu filho. O que nós podemos aprender de tudo o que falamos aqui e lemos nessa manhã, meus irmãos, na narrativa de 1 Reis? Com dois tópicos: quando os sonhos se cumprem, porque Deus promete e Ele é fiel, e quando os sonhos se frustram, quando devemos ver muitas vezes o nosso objeto de tanto desejo partir e ir embora, ou mesmo se desfazer, se for uma coisa material. Termos uma postura de fé, uma postura de esperança, não murmurar, confiar na ação do Senhor. Duas aplicações para mim e para você do que falamos. Deus não tem sonhos, Ele tem vontade. Se o que você deseja está na vontade de Deus, Ele é fiel para cumprir. Amém? E uma segunda aplicação que eu tiro de tudo o que falamos aqui: mesmo quando os sonhos se frustram, nós devemos permanecer confiantes naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel para cumpri-la. Amém? Que Deus abençoe aos irmãos e que possamos continuar crescendo na palavra e no conhecimento que ela traz para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos, ó Deus, por tudo que pudemos ouvir aqui da Tua palavra. Te bendizemos porque o Teu Espírito Santo trabalha em nós e é por nós, conscientizando-nos, ó Deus, de tudo que precisamos fazer para agradar o Teu nome, para viver de acordo com os Teus propósitos para a nossa vida. Senhor, olha para a Tua igreja nessa manhã. Talvez muitos sonhos ou promessas foram frustradas por tempos tão difíceis como a pandemia. Aos olhos dos Teus servos, talvez foram frustrados. Mas nós temos a certeza absoluta, Senhor, que se fizermos como a sunamita, se mantivermos uma postura de fé, se mantivermos a nossa esperança viva em Ti, se em tempo algum abrirmos a nossa boca para murmurar contra aquele a quem tudo nos dá e nos deu, Senhor, nós podemos ver os nossos sonhos restaurados, nós poderemos ver a Tua vontade cumprida em nossas vidas para o louvor do Teu nome. Fica conosco, fica com a nossa família,
fica com os nossos projetos, que tudo que nós venhamos a fazer seja unicamente para o louvor da tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.